E aí pessoal, beleza? Vou gravar só mais um vídeo aqui agora também sobre o modelo de gás ideal, né? Gás ideal é muito usado em termodinâmica para a gente poder estudar processos, por exemplo, ciclos de potência a gás, às vezes refrigeradores também, quando trocam calor com um ambiente que tem um ar, por exemplo. Sempre que a gente fala de ar em termodinâmica, a gente sempre está falando quase sempre a condição de gás ideal, né? Então, se falou de algo que está movido a ar, a gente quase que sempre considera gás ideal. E a gente já viu aqui justamente pela última aula, a gente falou sobre o que acontece quando a gente tem uma pressão reduzida que é muito baixa e uma temperatura reduzida tendendo a sendo maior ou igual a 1. Não precisa ser necessariamente muito maior do que 1, não, mas sendo maior ou igual a 1, está valendo. Significa que a gente tem pressões que estão... na verdade, quer dizer que a pressão local ela é muito menor do que a pressão crítica e a temperatura local é maior do que a temperatura crítica. Então é mais ou menos isso aqui que está querendo ser dito, né? A gente consegue esses valores de pressão crítica e temperatura crítica sempre na tabela 1 para qualquer substância que a gente esteja trabalhando. A gente se lembra que nesse caso aqui a gente tem o Z que é aproximadamente igual a 1. Igual a 1 quer dizer realmente que é um gás ideal. E a gente pode usar essa formulação aqui do Z, que é o fator de compressibilidade, relacionado aí com a nossa equação de gás ideal. Tá? Bom, para esse caso em que a gente tem um modelo de gás ideal, a gente pode simplificar nossas equações para isso aqui, né? A gente sabe que o PV é igual a RT, ou se você estiver trabalhando com densidade, você pode considerar essa formulação de P igual a ρ RT. Para quem trabalha com aerodinâmica, normalmente cai mais essa formulação aí, chama isso de equação de estado do gás ideal. Isso aqui talvez nos lembre alguma coisa, né? A gente sabe que a energia interna ela é definida dessa forma, né? Que a gente estiver considerando um gás ideal, o gás ideal também depende apenas da temperatura. Quase todas as propriedades vão depender só da temperatura, não tem mais dependência de pressão. E a gente acaba caindo que a entalpia também, né? A entalpia como ela é definida como a soma da energia interna mais a pressão vezes o volume. A gente acaba que a nossa pressão vezes o volume no equação do gás ideal é igual a RT. Então a gente simplesmente substitui essa informação aqui embaixo. A nossa entalpia também depende só da temperatura. Calores específicos de gases ideais, eles são expressos também da mesma forma, como a gente conhece, né? Você pode usar essas formulações aqui para simplificar as formulações tanto da definição do calor específico a volume constante, quanto do calor específico a temperatura, a pressão constante. E se você tiver uma certa variação de temperatura, você pode até usar isso, porque no gás ideal, o nosso CP ele é dependente da temperatura também, justamente igual ao nosso CV. O CV também depende da temperatura. Mas se tiver uma região, um range de temperaturas, por exemplo, a sua temperatura ela pertence a uma certa faixa lá de T1 até T2, sabe? Você pode usar um CP médio nessa região, um CP que seria médio definido justamente entre esses dois aqui, entre essa temperatura T1 até T2. E aí você poderia usar realmente um CP aqui, ó. Se eu definir esse CP médio, colocar um CP médio aqui nessa variação de temperatura, um CV médio nessa variação de temperaturas, é uma aproximação que você pode usar para conseguir definir suas variações de entalpia, de energia interna. Não é sempre usual, tá? Porque para gases ideais, a gente tem esses valores de variação de entalpia, variação de energia interna, todos tabelados. Então a gente nem sempre precisa usar SCP, CV, a gente simplesmente busca o valor de tabela mesmo, são mais fáceis. Para o caso da definição que a gente tem do calor específico, a pressão constante, que é esse daqui, a gente pode usar a nossa definição lá. Nós conhecemos, né, que o H, já que o H é igual a U mais RT, se nós tirarmos a derivada dele, vai virar isso aqui, ó. dH é igual a du sobre dt mais RT, o T caiu porque a gente tirou a derivada dele. E a gente cai nessa definição, onde o nosso CP é igual a CV, olha só, isso daqui é a definição de CV, isso aqui é a definição de CP, né, o dH sobre dt e o du sobre dt, mais o R, que é aquela constante do gás. E nós também temos essa definição aqui do valor de K, que é a razão dos calores específicos. Se a dependência de T ainda é mantida, o K ainda depende da temperatura também. E nesse caso, a gente pode simplificar nossas equações para virar isso daqui, ó. Você pode começar a brincar com isso você mesmo. Você pode primeiro trocar. Aqui a gente está trocando que o CV é igual a CP sobre K. Eu nem mudei nada, tudo tem dependência da temperatura. Aqui eu estou mudando que o CP é igual a KCV. E eu estou trocando ele aqui embaixo. Eu vou manipulando essas equações, elas dão esses dois termos aqui, ó.
Primeiro dá o termo na esquerda, que o meu CP é igual a uma razão, a uma função de valores dos meus Ks e da constante do gás, e aqui também. Novamente eu sigo com aquela definição, vocês veem pela própria definição, como esse K ele sempre é maior do que 1. O K sempre é maior do que 1, por quê? Né? Porque o K é igual a razão de CP sobre CV. E o CP é sempre maior do que CV. Não tem como o CP ser menor do que o CV, porque o calor específico trocado a volume constante, ele não considera o trabalho. Se eu vou fazer algum trabalho também, se eu vou também jogar calor, transferir calor para um sistema, para que aquele sistema realize trabalho, eu tenho que transferir mais calor para que ele aumente a sua energia interna e também realize trabalho. Entendeu? Então, por essa consideração simples, né, de lógica mesmo, a gente consegue entender que o CP sempre é maior do que o CV. Não tem como ele ser menor, mas até pelos números mesmo a gente sabe. O CP ele é sempre igual a CV mais R, o R sempre é maior do que zero, então não tem como, o CP sempre é maior do que CV. E a gente pode usar então aqui, tanto o nosso R do gás, né, o valor que pode buscar de tabela, simplesmente eu te falar que a substância X, você já sabe que o R tem que estar ali, e o K, que é um valor que pode ser tabelado. Você pode buscar um valor em tabela lá, médio, por exemplo, e buscar um valor entre duas temperaturas e achar um valor de K, mas esse K ele ainda depende, tá? Nessa definição aqui, o K, não tirei a dependência dele da temperatura não. Gases ideais, as coisas normalmente dependem da temperatura. Então ainda está ali definido isso aqui. A gente sabe também que a gente pode mudar um pouco essas definições nossas, né, para tentar encontrar justamente a variação da energia interna, buscar a variação do H. Só que a gente vai ter que incorrer nessas integrais aqui, como eu falei. Você vai ter que, se você quiser saber a sua variação, o seu ΔH ou o seu ΔU, em função de um ΔT fixo que você tem, um certo valor de ΔT, um certo valor de ΔT, bom, você vai precisar fazer algum tipo de média, um integral, uma média da variação do seu CP. Nem sempre esse integral é simples, não dá para fazer fácil assim. Esse integral de CP ou de CV ao longo da temperatura. Você teria que pegar os valores do CP em cada temperatura e fazer uma integral numérica. Normalmente eles estão dados em tabela, né? O valor de CP, por exemplo, ele depende da temperatura. Você vai pegar esse valor em uma tabela, tem lá uma tabela com várias temperaturas, tem vários CPs. Você teria que fazer, logicamente, é plotar um gráfico, né, de CP em função da temperatura. E você teria vários valores aqui do seu CP, por exemplo, e você faria uma integral numérica disso aqui para você achar qual que é a área que está aqui embaixo, e aí você saberia qual que é o CP daquela temperatura. Se for uma variação muito linear, você pode fazer a média das duas. Aí isso é o que eu falei lá em cima, né, você fazer um CP médio. CP médio ou um CV médio. Tudo bem, pode ser feito, dependendo das condições, dependendo das variações. Nem sempre é possível, porque essa variação às vezes não é muito simples. Por exemplo, aqui estão algumas variações de CP com relação à temperatura para algumas substâncias. Tá? A gente vê aqui, para gases perfeitos está ótimo, nem varia. Gases perfeitos não são aqueles gases... Esqueci, aqueles gases que ficam lá na última coluna lá da tabela de Mendeleev, né? Então eles não têm variação de CP com a temperatura, mas os outros gases têm, CO2, o ar. Olha o ar aqui, eu acho que o ar está esse aqui, o ar seria esta curva aqui, que está intermediária, essa aqui, mais ou menos desenho em cima dela. Olha só, o ar varia bastante o CP com relação à temperatura, principalmente nessas temperaturas que são bem mais altas. Aqui a gente está na temperatura de graus Rankine, mas olha a temperatura Kelvin. Depois você passa de 1000 aqui, passou de 1000, passou de 2000, a variação começa a ser grande. Se você está trabalhando com CO2, por exemplo, olha o nível da variação que você tem aqui, de CO2. É muita coisa que você tem de variação de CO2. Você tem uma variação multiplicou por 2, 3 vezes aí, o CP, com uma variação de 1000, 2000 Kelvin, entendeu? Essa consideração, ela é muito simplista. A gente falar que o calor específico, a pressão constante, ou o calor específico ao volume constante, eles são constantes, ela é muito simplista para a maioria das aplicações. Se você estiver, por exemplo, trabalhando com um motor a diesel, o motor a diesel ele puxa o ar ambiente, que está, sei lá, a 290 Kelvin, então, ou seja, está aqui embaixo, nessa consideração, e ele vai soltar o gás lá no final da combustão, vai estar mais ou menos a 1500, aqui 1200, 1500, está bem alto, olha só, a variação de CP já é grande, né, nessa região, a gente não pode considerar o mesmo CP. Tá vendo? A gente tem que ponderar isso daí também, nessa condição. Então, ao considerar um CP constante, a gente está fazendo uma simplificação. Não é sempre que a gente pode fazer, a gente tem que avaliar quando a gente pode fazer. Porque, normalmente, em tabelas termodinâmicas, a gente vai ter que buscar o valor de CP, ou valor de R, ou valor de K. Eles dependem da temperatura, como vocês estão vendo aqui.
Olha só, considerando para gases ideais, alguns gases ideais, tá vendo? O nitrogênio, o oxigênio, o ar, olha como é que o CP varia, o K varia, tá vendo? Essas são as faixas de variação, ó, reais mesmo, você tá vendo, ó, aqui, ó, até que 800, olha só, foi uma variação grande aqui até 800 graus. 800 graus não é nem a temperatura média, eu acho, de um motor de combustão interna, normalmente é muito mais alta do que isso, 800 Kelvin, perdão. Isso aqui eu estou falando para ar, tá? Se eu estiver falando, por exemplo, uma operação a nitrogênio, variou bem mais, a operação a oxigênio varia até menos, mas se tem essas variações são consideráveis, você não pode sempre considerar que o seu gás ele está com essa variação aí de pouca, né, de CP e CV. O que vai acontecer, normalmente, você vai precisar desses valores de ΔH ou de ΔU, como a gente está falando aqui em cima, você vai buscar esses valores nas tabelas de gás ideal para aquela temperatura específica lá que você está trabalhando. Você vai buscar o valor de H e o valor de U que você precisa para cada uma das temperaturas. Estamos falando de gases ideais, tem que buscar o valor nas tabelas exatamente dessa forma aí. Não pode ser de outra forma não. Bom, deixa eu botar um negócio aqui agora, que é o outro lado, né, do que eu falei, porque eu falei sobre a questão dos gases ideais, mas você tem condições em que você pode falar realmente, você tem tanto o CP e o CV constante. Pisei tanto nelas aqui, mas agora eu vou falar que tem condições que existem isso. A gente não vai voltar nelas mais tarde, não, vou falar delas agora mesmo. Essa condição de CP e CV constante, normalmente ela é muito usada em aplicações de aerodinâmica. Tá? Aerodinâmica, por exemplo, escoamentos externos, é muito utilizado, escoamentos de, deixa eu pensar, atmosféricos, por exemplo, isso aqui entra muito nessas aplicações. A gente fala assim, muito em CP e CV constante. Por que é feito isso? Porque para a aerodinâmica, principalmente, o ar está a temperaturas mais baixas. O ar externo ao redor de uma aeronave, por exemplo, está em temperatura muito baixa. Essa é uma condição que a gente conhece e chama de gás perfeito. Por isso que tem esse nome, né, separado. Ou seja, gases perfeitos, eles são tipos de gases ideais. Quando a gente fala de gases ideais, é como se estivesse falando isso aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Ó, a gente fala de gases ideais, a gente está falando de uma grande família de estados, né, da matéria, onde eles estão a baixas pressões, temperaturas relativamente mais altas que a temperatura crítica, e as forças intermoleculares são pequenas, ou seja, aqui não tem relevância muito essas forças intermoleculares. Está falando de uma região onde, se você estiver dentro dessas condições, dentro de todas as possibilidades existentes, você está dentro dos gases ideais. Está vendo aqui, ó? Você pode ser considerado um gás ideal. Se você estiver atendendo condições, aí o que você tem aqui dentro dessa família de gases ideais? Você vai ter as condições, são o que? A sua energia interna, tirar esse cilindro aqui, você vai ter todas aquelas condições que a gente falou. A sua energia interna depende da temperatura, a sua entalpia, ela depende somente da temperatura, o seu CP e CV, eles são dependentes apenas da temperatura, né? Praticamente todas as propriedades que você tem dependem só da temperatura. Você pode usar aquelas equações como PV igual a RT, você tem tudo isso aí na sua mão. E mais, né, e mais outras condições também. Você pode usar várias outras ferramentas quando você está trabalhando com gases ideais. Mas existe uma condição que, caso você esteja em uma temperatura, eu vou buscar aqui. Caso você esteja em uma região onde suas temperaturas são mais baixas, você entra nos gases perfeitos. Eu vou botar até nessa cor aqui. Ó. Eu vou botar aqui também um círculo nessa cor. Ó. Se você estiver nesta região, a gente está falando que você pertence à família dos gases perfeitos. Um gás perfeito, ele atende a algumas condições parecidas com as que foram faladas ali. A sua questão da sua energia interna, dependendo da temperatura, a sua entalpia também. Na verdade, é porque é muito mais próximo, sabe? O que sabe-se dos gases perfeitos é isso aqui, ó. Você vai ter uma variação de CP. Você vai ter o seu CP. Opa, deixa eu corrigir isso aqui e mandar a cor aqui. Você vai ter com o seu CP e CV. São constantes.
Ou seja, o que mudou é o seguinte, quando você fala de gases perfeitos, você está dentro da família de gases ideais, mas você não pode usar tudo que os gases ideais têm. Por exemplo, algumas coisas que pertencem aos gases ideais são essa variação da energia interna, da entalpia, tudo depende só da temperatura. Ou seja, se eu preciso de alguma informação de energia interna ou de temperatura, de energia interna ou de entalpia para um gás ideal, esses valores aqui para mim, eu vou buscar eles em tabelas. Esses valores de CP e CV eu também vou buscar eles normalmente em tabelas. E eu posso claramente usar aquela definição, como eu falei, do ΔU é igual a integral de T1 até T2 de CV dt mais... nem precisa desse mais. E o ΔH é igual a integral de CP de dt T1 T2. Eu posso fazer isso aqui, eu posso ir lá e buscar esses valores em tabelas, encontrar esses valores aqui, mas é muito mais fácil eu buscar minha variação de U e a minha variação de H diretamente nas tabelas para gás ideal. Eu não preciso usar o CP e o CV no gás ideal, eu posso usar os valores reais de entalpia e de energia interna. Para gases com CP e CV constante, essas integrais não precisam ser resolvidas dessa forma aqui, porque o CP e o CV são constantes. Então eu saio com essa formulação aqui, ó, o meu ΔU é igual a CV ΔT, deixa eu até botar aqui com mais, escrever aqui embaixo, é igual a CV ΔT, e o ΔH é igual a CP ΔT. Ou seja, esta formulação aqui ela vale só quando eu tenho gases perfeitos. E os gases perfeitos eles pertencem a uma região onde eu tenho a consideração que é chamada de quê? De gás frio. É o gás frio. É isso que é um gás perfeito. Você olhar aqui nas tabelas que a gente mostrou lá em cima, olha aqui nas regiões onde eu tenho a temperatura mais baixa, que seria aqui para o ar, por exemplo. Vou pegar aqui para o ar. As temperaturas mais baixas tem aqui do ar 250, 300, 250. A variação do CP, a variação do CV é mínima, é muito pequena. É coisa nada, não varia nada praticamente. Mas quando eu chego nas temperaturas mais altas, que chegou em 700 até 1000, olha só, de 700 a 1000, em apenas... pegar até uma coisa menor, posso pegar de 900 a 1000, já variou aqui 0,02, por exemplo, já variou bastante comparativamente, o que ele era ali na hora. Mas aqui para cima não variou quase nada, olha só, de 250 a 350, a variação de 0,005, ou seja, é muito pouco. Nessa região aqui, essa região aqui de cima, é uma região que a gente chama de ar frio, na verdade até mais em cima, né? Mais aqui, mais nessa região aqui, região aqui a gente chama de ar frio. E essa região já não é ar frio mais, a gente fala que tem fatores de a temperatura está mais alta, não pode usar mais a condição de ar frio. Se a gente olha aqui, por exemplo, para as variações de H, as variações de U, a gente sabe, né, que nessa região aqui é uma região de ar frio. Isso aqui vale realmente eu falar que o ΔH é igual a CP ΔT. Olha que a variação de H ela quase corresponde à variação da temperatura, porque ali o meu calor específico é praticamente igual a 1. Essa variação aqui de U ela também quase corresponde à variação de temperatura, ela vai correspondendo às coisas, sabe? Não tem muita variação, porque nessa região é uma região de ar frio. Então aqui eu posso considerar, para essa região de ar frio, eu posso considerar que eu estou trabalhando com gases perfeitos. Mas se eu vou trabalhar com motores do tipo diesel, tipo Otto, onde a variação de temperatura é muito, muito alta, não vale isso mais. Aí eu já tenho que pensar que eu tenho que buscar os dados da tabela, nessas tabelas aqui, para as temperaturas mais altas. Porque se eu usar esta equação aqui de cima, eu vou estar muito errado. Vou estar muito errado, porque eu estou usando a consideração de um ar frio. Tanto é que se fala, quando você vai trabalhar com motores do tipo do motor do ciclo Otto, ciclo diesel, quando você fala assim, vamos trabalhar com motor padrão ar frio. Quer dizer o quê? Que você vai usar gás perfeito, ou seja, você vai usar a consideração de que o CP e CV é constante. Motor padrão ar quer dizer que vai ser um gás ideal, ou seja, você não pode usar essa consideração de que o CP e CV é constante. Tem que ter muita atenção com isso daí, porque isso é um erro mesmo de modelagem. A gente tem que ter cuidado para não usar essa informação ou essa simplificação que a gente tem aqui,
essa simplificação que a gente tem do ΔU igual a CV ΔT ou ΔH igual a CP ΔT, quando a gente não pode usar. Isso aqui é mais para quando a gente tem o caso dos gases perfeitos. Os gases ideais, eles têm variação de CP varia com a temperatura, CV varia com a temperatura. A gente tem que considerar essa daqui, ó. A gente tem que considerar essa formulação. E provavelmente ninguém vai querer ficar fazendo integral de CV em hora de prova, em hora de exercício. A gente acaba buscando então os valores nas tabelas. Acho que a tabela do ar é A22 e a tabela na base molar para os outros gases é tudo A23. Ou seja, você vai buscar esses valores nas tabelas. Valores da variação de energia interna, variação de entalpia, está tudo lá. Beleza? Fica aí a lição e espero que vocês tenham gostado. Até mais.